Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Leandro Silva e hoje a gente vai estar falando sobre 10 coisas para você ficar de olho na etapa de Houston 3 do AMA Supercross. As Hondas vêm largando bem, tanto na categoria 250 quanto na 450. Jeff Lawrence largou na ponta na classificatória, largou melhor ainda na final, ele pulou meia moto na frente de todo mundo. Justin Brayton largou bem, largou na ponta na primeira etapa. Chase Sexton largou na ponta na segunda. Então as Hondinhas estão largando muito bem, parece ter encontrado um bom acerto e está dando muito certo para eles. Então vale a pena ficar de olho. Colt Nichols, já comentei aqui no canal, ele é um piloto extremamente talentoso e esse ano entrou na temporada meio por baixo assim, dos nomes que eram cotados para vencer. Então ele fez um terceiro lugar na primeira etapa e um segundo nessa segunda etapa. Contou um pouquinho de sorte ali, como vocês viram também aqui no canal já, no vídeo de conclusões, que o Faulkner acabou derrubando o RJ Hampshire. E ali ficou um pouquinho mais fácil para ele, caiu no colo o segundo. Mas ele vem de um terceiro e um segundo, está numa moto excelente, que é a atual campeã. Então ele está crescendo em confiança, tem tudo aí para dar uma emplacada esse ano. E tenho certeza que vale a pena ficar de olho nele. O Dylan Ferrandis é um cara que destruiu nessa segunda etapa. Eu diria que vencer, obviamente, é a melhor performance, mas dentro da pista ele veio lá de trás e para mim foi a melhor performance da noite. Veio passando todo mundo, é óbvio que caiu o Cianciarulo, caiu o Osborne, caiu o Muskin, com certeza isso ajudou. Mas ele andou demais, talvez até pela situação dele estar sem pressão, digamos assim. Já que ele se machucou na pré-temporada, ficou aí uns bons dias parado e talvez isso tenha tirado um peso do ombro dele, até aquela agressividade que ele tinha na 250 foi um pouco reduzida pela falta de contato nos treinamentos, né, com a moto. Então isso talvez tenha até sido benéfico, olhando dessa perspectiva. Ele entrou um pouco mais tranquilo, um pouco mais redondo e está dando muito certo. Ele está em segundo no campeonato, pessoal, muito próximo do Justin Barcia. O campeonato está uma loucura. Então, só para vocês terem uma ideia, é o campeonato mais disputado da história, isso em dados. Só em 92 que teve uma situação parecida e ficou 19 pontos do primeiro ao 20º, só para vocês terem uma ideia. Então realmente é o ano mais disputado da história. O Roczen sabe vencer prova, me parece estar 100% recuperado do Epstein-Barr, aquele vírus que deixou ele fora da temporada do motocross. A paternidade, ao contrário do que muitos pensam, no caso dele parece estar fazendo bem. Ele consegue desligar um pouco da parte de competição e está dando resultado. Ele está andando muito bem, está conseguindo ser consistente. Ele vem de uma primeira etapa excelente. A segunda etapa ele deu uma ficadinha ali no resultado, mas falando da pilotagem dele, eu sinto que esse pode ser um ano. Ele é a minha aposta esse ano para ser campeão. Obviamente é muito difícil um chute, porque, volto a dizer, né, do primeiro ao 14º são 7 pontos. Então é muito próximo, são pilotos campeões americanos 250 ou que já venceram etapa entre os 15 primeiros. Ou seja, só cara que sabe estar fazendo. Então vale a pena ficar no Roczen. Tudo que ele precisa de uma largada boa e a gente sabe que as Hondas estão largando. O divisor de águas dessa temporada, sem dúvida, tem sido a largada. Ainda mais uma pista como da última corrida, onde virava em torno de 42 segundos, né? Eu lembrava mais o Arena Cross do que o Supercross americano. Costelas mais baixas, mais rápidas, seção de areia. Então a pista ela era fácil, mas tinha seus truques, digamos assim. E a largada, sem dúvida, foi o diferencial. Quem largou na frente teve a vida muito facilitada, salvo as exceções, como o Ferrandis, que a gente comentou aqui.
Então, sem dúvida, se você tem um nível muito próximo, a largada é o que vai mandar, ao meu ver, nessa temporada inteira. Vai ser muito difícil pilotagem de vir lá de trás e passar todo mundo indo para frente no pelotão. Então, vale a pena ficar de olho. Quem vai bem nas classificatórias, consequentemente, pegam clientes bons para largar. O Eli Tomac, sem dúvida, é o favorito. É o atual campeão e por aí já deixa ele o favorito. É um cara que consegue fazer umas pilotagens absurdas vindo de trás, embora desde o motocross no ano passado ele não conseguiu fazer provas nesse ritmo absurdo que ele tinha. Então ele, vamos dizer assim, caiu no colo dele, mas ele estava preparado para vencer a segunda etapa. Mas não foi uma pilotagem absurda. Então, embora isso tenha acontecido da forma que foi, sem dúvida gerou confiança para ele, e quando ele fica solto, com acerto de moto melhor, como ele mesmo disse que chegou, um acerto melhor de suspensão dianteira, ele é muito perigoso e pode colocar uma pilotagem incrível, como a gente já viu ele fazer diversas vezes. Então, Eli Tomac pode ser uma boa aposta para a próxima prova. Uma ameaça grande para os pilotos ali que pretendem brigar pela primeira posição é o Adam Censarullo. O cara tem uma velocidade absurda, vocês viram o ano passado, em quase todas as etapas ele foi mais rápido, mas o que pouca gente sabe é que ele teve duas lesões, ou melhor, duas cirurgias no punho, de uma lesão antiga que vinha incomodando ele durante a temporada. Então a primeira ele tirou esse cisto e a segunda foi para corrigir um nervinho ali que ficou pinçando. Mas ele aparenta estar entrando no ritmo, eles chamam de momentum, né? Quando o piloto ganha tração e começa a ficar melhor e melhor. Embora ele tenha caído, ele parece estar mais confiante. Tem uma moto que é a atual campeã da categoria, tem o campeão como companheiro de equipe, talvez aí para chegar no acerto em comum da moto. Embora ele já tenha comentado que eles não têm uma amizade tão próxima assim. Mas é um grande nome que, se largar bem e se manter em duas rodas, não fizer nenhuma sensarulice, tem muita chance de ganhar a prova. Um outro fator é que para essa etapa os pilotos tiveram 3 dias de descanso, ao invés de 2 dias entre a primeira e a segunda. Lembrando que eles estão correndo na mesma cidade, sábado, terça e sábado, em Houston. Então isso, para o piloto, tem um dia a mais para poder testar, um dia a mais, quem sabe, para fazer uma fisioterapia, um dia a mais para recuperar o físico. Então pode ser algo que venha beneficiar aquele piloto que caiu um tombo, deu uma machucada, como o Hampshire, o Zach Osborne, enfim, quem tomou um tombo forte, sem dúvida é um tempo a mais para poder se recuperar. O francês Marvin Musquin é um cara que vem largando muito bem nas etapas, sempre ali entre os 5, fez terceiro na primeira, andou muito bem. Ele estava em quarto no final da segunda etapa, quando ele acabou tomando um tombo na areia, que derrubou vários pilotos, né? Então ele estava ali tentando um ataque no Brayton, e se ele não cai e consegue a ultrapassagem, ele sem dúvida poderia ficar ali no top 3 de novo, e quem sabe dessa liderança no campeonato para ele. Óbvio que não existe o 100, está só especulando, mas o que eu quero dizer é que a pilotagem dele está consistente, ele é um cara extremamente técnico e vem ganhando confiança. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas ele é um cara que vale a pena ficar de olho, e eu acredito que ele vai estar beliscando o pódio, deixando ele numa posição muito boa em um campeonato cheio de altos e baixos dos adversários, né? Obviamente não foi a melhor prova dele em termos de resultado, mas ele tende a ser um cara que não se expõe tanto, né? Não é um cara de bater e se jogar em lugares perigosos, sequências absurdas. Então ele é uma aposta consistente ali para sempre estar em torno dos 5 primeiros. E um cara que eu acho que vai fazer barulho esse ano na categoria 250 é o RJ Hampshire. Para quem se lembra aí daquela etapa ano passado, que ele entrou por baixo do Sexton, derrubou ele, né, um movimento sujo, eu diria, foi para derrubar mesmo, mas para quem assistiu a entrevista após a prova, se recorda que o Sexton tinha derrubado ele no motocross
E ele falou, ele me devia essa, o Sexton estava do lado, baixou a cabeça e concordou, então agora tá tudo certo, 1 a 1. E ele deu entrevista nessa prova sobre a ultrapassagem, ou melhor, tentativa de ultrapassagem do Faulkner sobre ele, que derrubou ele na parede, ele nem viu de onde o Faulkner veio, foi totalmente errado da parte do Faulkner. E ele falou, bom, was a stupid move, né? Foi um movimento idiota, mas não tem problema, vai ter volta. Então, a gente pode esperar aí muita ação, muita disputa nesse sábado. Lembrando que o Show Radical transmite essa prova ao vivo, de forma gratuita, para você poder ficar por dentro de tudo. Então, galera, muito obrigado, até a próxima, fiquem de olho aqui no canal e fiquem com Deus. Um abraço.